Fala, meus amores, professora Ingrid Salles na área. Estou trazendo uma pessoa super especial. E se vocês soubessem como eu lutei para ter professor Tarcísio Soares aqui comigo. Meus amores, professor Tarcísio Soares ensina comigo no curso, vários cursos, né, professor, do Brasil Jurídico. Isso. Nós temos cursos lá para técnico, para analista, também para OAB. E conheci o professor Tarcísio lá em uma dessas aulas do Brasil Jurídico. Eu disse, nossa, tenho que chamar o professor para gravar uma entrevista aqui comigo e trazer uma dica para o meu povo lindo da OAB e do concurso público. Professor Tarcísio é professor de Direito Administrativo, é palestrante, meus amores, advogado, tem pós-graduação na área administrativa. E eu vou deixá-lo aqui apresentar suas redes sociais. Professor, Ok. faz o convite. Quem quer ir para essa área administrativa para poder te seguir e também para ter mais dicas com o senhor. Direito administrativo faz toda a diferença. Na OAB e no concurso público é matéria obrigatória. Por favor. Verdade. Em primeiro lugar, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora Ingrid Gil Boa Salles. tarde. Muito obrigado pelo convite. A honra é toda minha estar aqui, né? Eu que Contribuindo agradeço. para o conhecimento de todos os alunos aí que vão prestar a prova do OAB e concursos públicos. Bem, pessoal, direito administrativo é uma matéria muito importante para todos os concursos públicos, né? E, quiçá, para a OAB também. Não é? O direito administrativo cai em todos os concursos, né, prof? Verdade. Então, é uma matéria de extrema necessidade de ser estudada, né, para ser gabaritada nos concursos e até na prova do OAB. Até porque na prova do OAB são 6 questões de direito administrativo e que são questões que não são difíceis, prof. São questões alcançáveis, onde o aluno, se estudar de forma organizada, determinada e motivacionada, é possível sim acertar as 6 questões de direito administrativo, tá? Pessoal, ó, minhas redes sociais, eu sou o professor Tarcísio Soares, tá? Meu Instagram é @professor Tarcísio Soares. Vocês podem me encontrar também no Facebook como Tarcísio Soares, tá? Eu sou professor de Direito Administrativo já há alguns anos, apesar de ser jovem. Eu já tenho aí, prof, 10 anos de estrada. Eu comecei em 2009. Que né? bacana. 2019, estou 10 anos aí ensinando para concursos públicos, também OAB, né? Sou professor de Direito Administrativo no Brasil Jurídico, cursos online, né? Sou professor também, na verdade, fui professor do SES Salvador, aí para a OAB e concursos públicos. Inclusive, eu sou oriundo lá dos novos talentos do SES, o SES Que Online. bom. Não sei se você lembra disso, que o SES ele fez um concurso de novos talentos para professores, né? Para adentrar no curso. E aí eu fui um dos, né, selecionados lá para o SES Online em Direito Administrativo. Que E aí, bacana. e aí também veio depois os cursos presenciais, aí eu passei a ensinar no presencial para a OAB e para concursos públicos. E um Tá? mega professor. Os Muito alunos obrigado. fazem esse... A gente sabe quando o professor é muito bom pelos comentários dos alunos. E os alunos falam, eu começo a gostar de administrativo com ele. É verdade, isso é bacana e é gratificante para a gente. É sinal que o nosso trabalho está sendo bem reconhecido e bem feito. Porque bom. eu acho que nós trabalhamos com sonhos. não é? Verdade. E se trabalhamos com sonhos, temos que fazer um trabalho bem organizado, tá? E bem direto, porque trabalhar com sonho, prof, não é tão fácil assim. A gente tem que tocar Verdade. nas pessoas, são seres humanos que estão ali, nossos alunos são seres humanos, não são simples pessoas que estão ali apenas para assistir a nossa aula. Eles querem atingir um objetivo, querem lograr êxito, né? E eu vejo muito até lhe parabenizar pela sua energia, né? Ensinando o direito do trabalho, o processo de trabalho. Eu, que sou professor de direito administrativo, pessoal, tenho vontade de assistir as aulas dela, de trabalho, processo do trabalho, porque a energia que ela passa é muito bom. boa. Muito Bacana. boa. Eu amo Parabéns, trabalho, prof. processo Muito civil. boa. E outra coisa, pessoal, Ingrid Gil Salles está sendo cotada como uma das melhores professoras de direito do trabalho e processo de trabalho do Brasil. Eu estou falando sério, é verdade, é. O professor Pedro Barreto não me deixa mentir, né? Ele fala também aí, né, que hoje você já se não for a melhor professor de direito do processo do trabalho, está entre as melhores, né? O FB, o PB é o máximo, né? Parabéns. O pessoal fica brincando, dizendo assim, ela é a PB de saia. É verdade, Mas mas sabe é. por quê? Eu me coloco muito no lugar daquele que faz o concurso público ou o exame da OAB. Eu Sim. estudei muitos anos para o concurso público. E é interessante, professor, porque todo mundo só fala da aprovação. Mas eu levei 4 anos para ser aprovada no meu primeiro concurso público. Então, eu sei o que é você estar assistindo a videoaula, depois de 27 minutos, você tentar ficar compenetrado e você lembrar do boleto que você tem
tem para pagar amanhã. Exatamente. Ou do probleminha que você tem para resolver e não ficar aqui focadinho. Então, eu acho que se colocar no lugar de quem presta o exame da OAB faz a diferença para o professor. Exatamente. Por falar nisso, conta para mim, por favor. Eu tenho um tema assim que eu acho que pode ser cobrado não só em direito administrativo, como também em direito do trabalho, que é o do empregado público seletista, sabe? Aquele empregado público que é contratado pela administração pública. Ninguém melhor do que o senhor para falar sobre isso para os meus alunos. Pessoal, então, a pergunta da nossa querida professora foi em relação aos empregados públicos, que são denominados servidores seletistas. Primeiro, para a gente saber o que é um empregado público, é necessário traçar um paralelo em relação ao que são agentes públicos. Porque os agentes públicos, prof, e nossos queridos alunos, são todas aquelas pessoas que atuam em nome da administração pública, ainda que temporariamente e sem remuneração. Daí são os agentes públicos, onde nós temos as subespécies dos agentes públicos, que são os agentes políticos, que são os particulares em colaboração e que são os servidores estatais. E dentre os servidores estatais, nós temos aí os agentes seletistas ou servidores seletistas, porque muita gente confunde, prof, servidores públicos com agentes públicos. Verdade. E os servidores públicos, né, e principalmente os federais, oriundos da Lei 8.112, eles são servidores que dependem de concurso público de provas ou prova de títulos, né, de acordo com o artigo 37, inciso 2 da Constituição. Mas os agentes públicos são gênero. Que tanto eu posso ser agente público, oriundo de concurso público, sim, como eu posso ser um agente público, por exemplo, honorífico, que é um particular em colaboração, que eu atuo temporariamente em nome da administração pública e sem remuneração, como, por exemplo, os mesários em época de eleição, né, são agentes honoríficos. Então, vocês entendendo o que significa agentes públicos, daí vamos ver que as subespécies, nós temos agentes políticos particulares em colaboração e servidores estatais. Dentre os servidores estatais, nós temos os servidores seletistas. Então, esses servidores seletistas, que são os empregados públicos, são também agentes públicos. Mas, prof, o que vem a ser um servidor seletista de fato? Pois é, me conta, como é que eu sei que ele é estatutário ou que ele é seletista? Perfeito. Prof, o servidor seletista é toda aquela pessoa que possui um vínculo permanente com o poder público, um vínculo permanente com o Estado por tempo indeterminado sobre relação de emprego, ou seja, mediante contrato de emprego que vai ser regido no âmbito desse contrato de emprego todos os direitos e obrigações daquele empregado público, seguido aí pelo regime jurídico da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, O empregado estatutário é diferente daquele empregado público, porque eu já vou ter um servidor estatutário oriundo da Lei 8.112, 90, que na verdade ali será um servidor estatutário. Então, quando a gente fala, prof, em servidor seletista, precisamos traçar justamente essa diferença entre empregado público e servidor estatutário. Por quê? A diferença, você me pergunta, qual seria essa diferença? Onde está a diferença maior em relação ao empregado público e um servidor estatutário? A diferença, prof, está exatamente na natureza jurídica do vínculo que a pessoa tem com o poder público. Então, no caso do empregado público, o vínculo jurídico, o vínculo com o poder público é feito mediante um contrato de emprego sobre o regime jurídico da CLT. Já no tocante ao servidor estatutário, a natureza jurídica do vínculo que a pessoa tem com o poder público já é regido pela Lei 8.112 e não por meio de um contrato de emprego. Para que vocês entendam melhor, pessoal, toda vez que eu tenho um servidor seletista, antes disso, anteriormente, ele precisa passar por uma avaliação, ou seja, um concurso público. Porque não é porque ele é servidor seletista, empregado público, que ele não tem que fazer concurso. Então, ele tem que fazer um concurso público e, de acordo com a Constituição Federal, o seu 37, inciso 2, é necessário que esses servidores seletistas, as pessoas antes, eles façam um concurso público de provas ou provas e títulos. Exatamente. E aí, a partir daí, eles se tornarão, posteriormente, servidores seletistas. Lá, pessoal, no caso
dos estatutários também precisam fazer concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com 37, inciso 2. Mas qual que é a diferença se todos os dois precisam fazer concurso público, né? Na verdade, é que quando a pessoa, prof, passa, tá, no concurso público sobre o regime jurídico da CLT, o ato de convocação daquela pessoa, no caso o empregado público, será feito mediante um contrato de emprego. Então ele passa no concurso e ele vai assinar um contrato de emprego, Sim, sobre relação de emprego oriundo aí da CLT. Já o servidor estatutário, quando ele passa no concurso público, a convocação dele não é para assinar um contrato de emprego, e sim o ato de convocação é ato de nomeação, oriundo do provimento originário. Então, pessoal, na verdade, o servidor estatutário, antes, a pessoa quando passa no concurso público, é convidado, é chamado por um ato de convocação, que é a nomeação, oriundo do provimento originário, e aí depois da nomeação, prof, essas pessoas que passam no concurso público sobre o regime estatutário, eles têm um prazo máximo de 30 dias para assinar um termo de posse. E é importante para os alunos que principalmente vão fazer a OAB agora, né, domingo, dia 17, quando a pessoa é nomeada, pessoal, por meio do ato de nomeação, ele ainda não se tornou servidor, tá? Ele tem mera expectativa de direito de se tornar servidor. Ele só se torna servidor a partir da assinatura do termo de posse, quando vai haver a investidura do cargo público. Tá? Assinou o termo de posse, se torna servidor. E é importante salientar também, inclusive essa questão já caiu na prova da OAB, que a pessoa, né, quando assina o termo de posse e se investe no cargo público, não é apenas pessoalmente que pode ser feito, pode ser feita essa investidura no cargo público por meio de procuração específica, né? Então, pessoal, essa procuração também pode lhe dar a nomeação e, posteriormente, as pessoas têm um prazo máximo, prof, de 15 dias para exercer efetivamente o cargo. E aí, quando se investe no cargo público, se torna servidor e no prazo máximo de 15 dias se tornarão aí servidores exercendo efetivamente o cargo público. Então é importante, prof, traçar essa diferença entre empregados públicos e servidores estatutários. Mais uma vez eu repito, a diferença, pessoal, está exatamente na natureza jurídica do vínculo com o poder público. O empregado público ou os empregados públicos possuem um vínculo empregatício por meio da assinatura de um contrato de emprego sobre relação de emprego oriundo aí da CLT. Já os servidores estatutários, o vínculo que possuem com a administração pública é oriundo de lei, a Lei 8.112, e não contrato de emprego sobre relação de emprego. Clarífico, mas eu não vou te deixar embora. Até o senhor contar para os meus alunos aquilo que eles mais me perguntam, professor, na sala de aula, que é o seguinte: afinal de contas, em se tratando de um empregado público, desse empregado que é seletista, mas que está ali como servidor seletista, não está regido pelo estatuto. Me conta uma coisa, a dispensa dele pode ser motivada, não pode ser motivada, ele tem a estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal, que é a estabilidade do servidor estatutário? Fala isso para o meu povo lindo, excelente por favor. Pergunta, inclusive pode cair na nossa prova da OAB também, em concursos públicos também, né? E então, vamos lá, pessoal, pergunta interessantíssima aqui da prof. Ingrid Gil em relação à dispensa do servidor seletista. Será que tem que ser motivada? Será que tem que ser imotivada? Então, prof, pessoal, a dispensa do servidor seletista, ela tem que ser sim motivada por meio, tá, de um processo administrativo oferecendo contraditório e ampla defesa para o servidor seletista se defender em relação, tá, ao processo que foi instaurado contra ele. Até porque, prof, eu não posso dispensar um servidor seletista como eu dispenso um servidor estatutário. Sim. Em virtude de que o regime que rege os dois são diferentes, os regimes são diferentes. O regime do estatutário é seguido pelo Estatuto da Lei 8.112 e o regime jurídico dos empregados públicos é regido aí pela CLT. Então eu tenho que ter a motivação por meio da instauração de um processo administrativo, tá, que seja assegurada contraditória e ampla defesa para aqueles servidores seletistas. E tá olha certo? que interessante, prof, porque eles me perguntam assim, tem estabilidade? Eu digo, não.
não. Esse empregado público que é seletista, esse servidor seletista, ele não tem a estabilidade do estatutário de ter que aguardar o interregno, o interstício de 3 anos, de ter que passar por uma avaliação de desempenho de suas atividades funcionais. Mas, e olha que interessante, pelo fato de, como o senhor repete, estamos diante da administração pública, ainda que seja a direta ou a indireta, a contratação dele é seletista, todo ato tem que ser motivado. Perfeito. E pelo fato de todo ato ter que ser motivado, a dispensa é um ato administrativo, logo a dispensa tem que ser motivada. E daí eu brinco com eles dizendo o seguinte, não é estabilidade, mas é uma prerrogativa aqui que o empregado público seletista acaba tendo. Prof, por favor, deixa assim aquela mega dica para o meu pessoal, dá aquela dica certeira de que vai cair na hora da prova. Vamos lá? Vamos. Prof, só aqui contribuindo com o conhecimento passado por você, em relação à estabilidade, os empregados públicos, servidores seletistas, não possuem a estabilidade, né, prevista lá para os servidores estatutários. Tá? Eles não têm, como você bem falou, eles não têm estabilidade. Até porque eu vou trazer agora a dica, talvez ela pode até vir com questão de prova agora, na própria OAB ou em qualquer outro concurso. A dica muito importante é a seguinte, em relação a essa contratação desses empregados públicos pela administração pública. Sim. E aí eu até vou pedir aqui seus conhecimentos, né, acerca do direito do trabalho e processo do trabalho, em virtude aí da alteração de competência oriunda da emenda 45 constitucional, né, que altera o artigo 114 no seu inciso 1º. Tá? Então, pessoal, é o seguinte, em relação à contratação desses empregados públicos pela administração pública, é importante salientar que essa contratação, de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, ela só está sendo feita apenas pela administração pública direta, ou perdão, pessoal, pela administração pública indireta de direito privado. Por que isso, prof? Porque apenas a administração pública indireta de direito privado, ou seja, fundações públicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Porque o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a contratação de empregados públicos pela administração pública direta, ou seja, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, o STF declara o dispositivo da emenda constitucional 19 de 98, tá? E aí permite apenas a contratação de empregados públicos sobre a égide da administração pública indireta de direito privado, que são as empresas públicas, mais uma vez, sociedades de economia mista e as fundações públicas de direito privado. Então, portanto, não é mais permitido pelo Supremo Tribunal Federal a contratação de empregados públicos em face dos entes federativos da administração pública direta, União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Prof, a pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte, porque a emenda constitucional 45 de 2004, alterando o artigo 114, inciso 1º da Constituição Federal, trouxe essa alteração de competência, trazendo a competência da Justiça do Trabalho para julgar os casos que envolvem a administração pública direta, União, Estado, DF, município. Então, como é que fica isso em relação, né, ao direito do trabalho, essa competência, já que a jurisprudência do STF vem aí permitindo apenas a contratação dos empregados públicos, né, no tocante à administração pública indireta de direito privado. Olha, né? Que interessante, né? Professor, eu costumo dizer o seguinte, olha, a grande diferenciação está com a emenda constitucional número 45 de 2004, a Justiça do Trabalho teve a sua competência material ampliada. Então, ela julga a relação de trabalho, ela julga a relação de emprego. E você, advogando, a pergunta que vai fazer é, se trata de uma relação de trabalho? Se trata de uma relação de emprego? Pronto. Em se tratando de uma relação de trabalho ou de uma relação de emprego, não tenha dúvida, a Justiça do Trabalho será competente para poder julgar. E aí, a depender da instância, Vara do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, com os 24 tribunais, o TST com seus 27 ministros. Então, eu digo que hoje, a jurisprudência do TST tem sido no sentido, acompanhando o Supremo Tribunal Federal. No início, ela contrariou, porque ela entendia que, mesmo para o empregado público seletista, a dispensa, ela não tinha que ser motivada, com exceção dos empregados públicos dos Correios. Depois, Perfeito. atendendo o que aduz o Supremo Tribunal Federal, o TST, então, diz, ok,
A dispensa tem que ser motivada, porque se trata de um ato da administração pública, mas o TST entende, professor, que para a Justiça do Trabalho, o empregado público seletista, ele está adstrito à administração pública indireta. Perfeito. Não a direta, não a autárquica, mas a indireta no âmbito privado, que aí o senhor falou perfeitamente. Perfeito. Em administração pública direta, procedendo dessa forma, estaríamos diante de um contrato nulo de pleno direito, por não obedecer os requisitos impostos, seja pela legislação ou pela jurisprudência. Amores, queria ficar muito mais aqui com vocês. Esse é um tema, prof, que a gente poderia explorar muito mais. Inclusive, prof, você falou em relação à competência, falar só rapidinho para eles, a própria súmula 331 do TST, inciso 2º, fala que a contratação de empregado de forma irregular por meio de empresa interposta seria inconstitucional, não é verdade? Sim, verdade. E aí dá outro tema. Eu vou fazer o seguinte, para a gente falar sobre a súmula 331, e a gente pode vir com a lei 6.019 de 74, verdade. E agora com a 13.429 de 2017 e a 13.467 de 2017, para versarmos sobre o trabalho do temporário, verdade. O trabalho do terceirizado, e aí a gente pode estudar no âmbito da administração pública. Aquela terceirização da administração pública. Eu vou trazer, então, o professor Tarcísio aqui uma segunda vez para vocês. Combinados? Prof, manda um beijo lindo para o meu povo aqui de casa que está nos assistindo. Smartphone, celular, tablet, televisão, está valendo tudo. O importante é ficar ligadinho, aprendendo sempre, rumo ao seu objetivo. Vocês não podem parar. Pode mandar um último recado. Prof, além de mandar um beijo, posso mandar a última dica? Pode, claro que pode. Pessoal, dica aí de direito administrativo certeira para vocês como fazer tanto OAB como concursos públicos em direito administrativo, no tocante ao nosso tema aqui, tá? De contratação de empregados públicos pela administração pública. Quando a gente fala desses empregados públicos, a gente tem que lembrar, como eu disse aqui agora, que o Supremo Tribunal Federal permite apenas a contratação desses empregados públicos por meio da administração pública indireta de direito privado, ou seja, fundações públicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. E nessa forma, pessoal, as ações que posteriormente poderão ser propostas por pessoas, né, que sofreram irregularidades no âmbito das empresas públicas ou das sociedades de economia mista ou fundações públicas de direito privado, será da competência da Justiça do Trabalho e não da Justiça Comum. Essa é uma questão que já caiu em prova e pode cair de novo. Competência da Justiça do Trabalho e não competência da Justiça Comum. Bacana? Pessoal, um grande beijo, um grande abraço. Foi uma honra para mim, prof, participar dessa entrevista. Né? Fico aqui muito agradecido em compartilhar aqui com as pessoas, os alunos. Espero que eu tenha aqui, né, atingido, né, a meta em relação ao nosso tema. Né? Obrigada, professor. Extremamente esclarecedor. Ratificou todo o conhecimento sem nenhuma dúvida, nenhuma brechinha. Meus amores, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Se ainda não se inscreveram aqui no canal, se inscrevam. E se gostaram do vídeo, deem a like e falem aqui os temas de direito administrativo que vocês gostariam de ouvir, tá certo? Beijo grande para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo, meu povo.